Eu vou falar agora da vertente mais usada por 700 milhões de pessoas no mundo que acreditam em arrebatamento, em doutrina do rapto secreto, e usam como base a última semana de Daniel e aquele que o detém, a expressão famosa de 2 Tessalonicenses 2, que nós vamos analisar agora sintaticamente. É impressionante como esses que criaram essa doutrina, e você que não assistiu, assista Arrebatamento para Jerusalém, o que significa a expressão, já desmistifiquei aqui, um será deixado, o outro será levado, tomado. Bem ao contrário do que eles ensinam, absolutamente. Assista meus vídeos sobre rapto, origem dos pentecostais e Umbanda. Veja quando surgiu, veja os estudos que eu dei sobre William, L. White, sobre Dake, sobre um padre jesuíta que foi o primeiro a escrever sobre arrebatamento, sobre uma moça, há mais de 150 anos atrás, que teve visões de arrebatamento, e a partir dessas visões e de estudos deixados antes, é que surgiu essa compreensão. Afirmando-se principalmente em 1902, depois em 1906, nos Estados Unidos, chegando ao Brasil em 1911, 1910, e se expandindo. Então, a maior vertente acredita que quem detém a aparição, o surgimento do anticristo é a presença do Espírito Santo na Terra. E nós aqui, como ensinamos sobre as coisas que precisam ser desmistificadas, entre elas principalmente arrebatamento, hoje, pela primeira vez, eu vou falar sobre aquele que o detém. Escute. Esses que criaram essa doutrina não entendem nada de Bíblia, nem de interpretações. Primeiro, Paulo identifica quem está detendo alguém. O Espírito Santo. É o que eles dizem. O Espírito Santo é, de fato, aquele que convencerá o mundo do pecado e do juízo, tanto no Tanar como no Novo Testamento, e versículos não faltam para isso. Aí cita-se uma porção de versículos e você, que é bitolado, que você que não tem capacidade para discernir, que terceiriza, que pensa pela mente dos outros, você acaba sendo enganado por esse dogma. E eles continuam dizendo, essa interpretação é a nossa aliada. Nós usamos isso como prova para um evento secreto, rápido, arrebatamento, antes da tribulação. Os pré-tribulacionistas. Eles afirmam que o Espírito Santo está detendo o pecado em geral. Deixa eu começar uma refutação pequena aqui. Como que o Espírito Santo está detendo o pecado em geral? Gente, olhem à sua volta e vejam a iniquidade, a transgressão, os pecados deliberados. Veja onde estamos e como estamos. Como podem essas pessoas acreditarem que o sal insípido da igreja, que tem até Miss Bumbum, que é evangélica, que vai dançar no carnaval agora, que metade da eclésia deles apoia e metade é contra, ou seja, que Espírito Santo é esse que guia eles? Esses dizem que o pecado não está ainda generalizado, que quem está detendo o apodrecimento é o Espírito Santo.
Então a interpretação que se dá é que o sal está aqui, que esse mundo só não apodreceu totalmente porque estamos aqui. Fazendo alusão com Sodoma e Gomorra, o fogo e enxofre não destruíram aquela cidade enquanto não foram tirados de lá aqueles que ainda detinham, aqueles que ainda impediam a destruição. É essa alusão que é feita, e ela é errada. Porque se você ler o contexto da primeira carta de Tessalonicenses, a segunda, principalmente como começa o segundo capítulo, está falando da vinda de Jesus. O foco ali é primeiro Jesus. Então a pergunta que se devia fazer está aqui no título do vídeo. Veja o título. O que detém o anti-Messias? Eu vou fazer duas perguntas para vocês para começar. O que detém o anti-Messias? E quem é inteligente, quem é sábio, já vai entender. A segunda pergunta é, o que detém o Messias? São duas perguntas, o que detém o anti-Messias e o que detém o Messias. Mas vamos continuar para terminar aqui o que eles dizem. A teoria mais forte com relação à interpretação equivocada de 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Então, o Espírito Santo está na terra e a igreja está na terra, detendo o pecado em geral. Porque se o Espírito está aqui convencendo o homem do pecado, então nós temos ainda um freio para que o mundo não se deteriore plenamente. Mas ao ser retirado a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, nós teremos na terra, então, a plenitude da desgraça, porque o pecado será generalizado e o homem do pecado, o anticristo, vai aparecer. Porque quando o Espírito Santo for retirado da terra com a igreja para o céu, a restrição do pecado terá desaparecido da face da terra e o homem do pecado se manifestará ao mundo. Primeiro, gente. Primeiro, que eles não sabem nem o que é e quem é o Espírito Santo. Eu pergunto, Espírito de Deus, Espírito Santo e Espírito de Cristo são três Espíritos? Quando vocês vão orar, vocês oram para qual pessoa da Trindade? Vocês esquecem alguma? Por que Jesus não tem diálogo com Jeová, que é o Pai maior, mais poderoso, Deus, Paizão? E outra, filho de Deus é Deus, não é? Mas como pode ter sido Deus se ele foi criado e gerado? Como vocês entendem que é espírito? O que é um espírito? Assista meu vídeo, o espírito não é místico. O que é o espírito? Um ser, uma pessoa da Trindade, do dogma de Constantino, do Concílio de Nicéia, para agradar os pagãos romanos? Um ectoplasma? Substância, plasma, ecto. Plasma é substância, forma, molde, e ecto é fora. Uma substância fora, um ectoplasma, uma pomba corporificada unicamente uma vez. Aliás, de Noé, saíram 3 pombas ou uma pomba 3 vezes? Veja meu vídeo, se existe trindade, é uma trindade de tempos. Veja meu vídeo, Jesus não existe para sempre. Assista inteiro para entender. Deus é o tempo. Assista meu vídeo, vem aí a revista com esse tema. O que é espírito? Uma pomba? Corporificada uma vez só? Da onipresença e onipotência de Deus? Um fogo? Não, é como um fogo. Aliás, Deus não estava no fogo, estava na brisa, quando o profeta estava lá na caverna pedindo um sinal. Um vento? Não, é como o som de um vento. Atos 2, nunca foi um vento, nunca foi um fogo. Já sei, é um ser diferente e distinto de Deus. Não, eles têm a mesma essência, irmão Aki. O Espírito Santo, Deus o Pai e Deus o Filho, eles são iguais. Os três ouvem, falam. São 3 pessoas que fazem as mesmas coisas, têm características. Se fazem as mesmas coisas e têm as mesmas características, é porque se trata da mesma pessoa.
todos os documentos, só que você não estudou, você comeu pela mão dos outros trinitários. Todos os documentos do primeiro século mostram que a igreja nunca foi unicista, e nem trinitarista, e nem dualista. A igreja sempre foi monoteísta. Tanto é que Jesus não é nem sequer o Filho de Deus para eles. No primeiro ano de ministério de Jesus, Jesus disse: eu sou o Messias. No segundo, eu sou o Filho de Deus. No terceiro, eu sou antes que Abraão existisse. E aí? Se ele falasse o que de fato ele era, meu amigo, teria sido morto já no primeiro mês, primeira semana. Mas eu não quero entrar em assunto de trindade, tá lá os estudos, é só entender, estudar e se aprofundar e pensar. Pensar. Estudar, boas fontes, com discernimento, ser sábio e pensar. Agora, por que eu estou refutando isso agora? Por que eu estou refutando nesse momento? Porque esse pessoal que acredita que o Espírito Santo é que detém, pensam que o Espírito Santo é um ser místico que está sobre nós. Eles não entendem que a palavra, o meu espírito, deixarei com vocês. Se eles são duas pessoas distintas, por que ele disse eu tenho que subir para enviar o outro? Agora é troca de horário, bate cartão, sobe Jesus, desce o Espírito Santo. Não dá para entender que é uma trindade de tempos e manifestações, é uma pomba que foi 3 vezes. Ora, se o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, primeiro que espírito ser pessoa é muito difícil, mas vamos lá. E distinta ainda. Eu pergunto a vocês, então o Espírito Santo é outra pessoa que está aqui, ok? Ela está aqui. Ele está entre nós. Misticamente. Ele se apodera das pessoas, ele toma as pessoas. Marco Feliciano, Benihim, é com isso que você se baseia? No mesmo entendimento de espírito que o Xangô, em breve vou falar sobre isso, um livro excepcional que a Luciana mostrou pra gente na reunião. Já falei sobre Umbanda, o surgimento da Umbanda e também do Candomblé e os pentecostais, a mesma ideia de espírito que desce, que sobe. Ei, espírito é o dossiê, é o legado, é a história da cruz, o Evangelium, a boa notícia, a história do Deus que se fez carne entre nós, habitou entre nós, morreu por nós, e esse legado, esse dossiê, essa história, ele mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida. Esse espírito está sobre nós, está dentro de nós, é esse que habita dentro de nós, 1 Coríntios 3,16. Mas eles não entendem nem o que é o Espírito, então eles acham que o Espírito Santo detém a vinda do antimessias. E eu volto a perguntar para vocês, o que detém o antimessias? E a pergunta que deve ser feita também é, o que detém o Messias? Respondo aí na casa de vocês. Primeiro eu gostaria que vocês repetissem comigo. Para memorizar, olha aí. Todo mundo sentado no sofá, tá no avião, táxi, caminhão. Onde é que você tá? Me ouvindo agora? Pendrive, cartão de memória, celular, tá na rua, tá trabalhando. Pergunta a você. O que detém o Messias e o que detém o anti-Messias? Vai, repete comigo a pergunta. O que detém o Messias? Repete comigo. O que detém o anti-Messias? São perguntas distintas e você já vai entender. Bom, depois de falar tudo o que eles falam, refutando um pouco, vamos lá. Olha minha tela, por favor. Para o seu bem, análise sintática de 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Eu tive o cuidado de colocar grego a grego, palavra a palavra, sílaba a sílaba. E temos aqui no original o seguinte: agora nós sabemos que o maiúsculo detém. Se você é sábio, você já entendeu. É incrível que aqueles que tanto pensam que entendem de Bíblia não entendem. É revelação inédita que apenas 0,01% das pessoas do mundo sabiam. E vocês ficarão cientes agora
Porque quem senta nessa mesa, quem come dessa ceia, quem come desse pão do programa Evangelho merece. É para isso que existe esse programa. É para isso que existem esses vídeos, esses trabalhos do Evangelho. Para que vocês cresçam. Aliás, o novo formato do programa vem nesse sentido de 1 Coríntios 14:31, para que todos aprendam. Aprendam e sejam consolados. Ninguém tem por que ligar um programa, se inscrever em alguma coisa para não aprender e não ser consolado. Aprenda. Ao receber a segunda carta de Paulo, os tessalonicenses foram lembrados sobre a volta do Messias, o verdadeiro. As traduções todas da Bíblia, de uma forma assustadora, não esclarecem esses textos difíceis. É incrível que mesmo com casas publicadoras, editoras, convenções, seminários, notas de rodapé, enciclopédias bíblicas, livros, EBDs, escolas sabáticas, cursos de teologia diversos e liturgias que são feitas diariamente, com exposição da Bíblia, ainda assim, você, leitor e ouvinte, iria morrer sem saber da verdade, se não tivesse acessado este vídeo estudo ou a página do curso Desmistificando o Programa Evangelho. É um caso parecido com esse? Na Bíblia original orgânica, que estamos traduzindo ainda sem data para terminar pela falta de ajuda, aqui nesse mesmo portal você encontra em 1 Pedro um desses casos. Eu traduzi 1 Pedro, onde se não fosse eu ter reescrito palavra por palavra alguns versículos famosos, as pessoas todas ainda achariam que Jesus desceu ao inferno pregar salvação para os que estavam em tormento. Assim, eles fazem com toda a Bíblia. Os crentes são os que mais compram, leem, estudam e andam com a Bíblia. E contrastadamente, são os que menos a entendem. Eu ainda não traduzi 2 Tessalonicenses, mas em breve o farei. Mas de antemão, quero traduzir os versículos 6, 7 e 8 do capítulo 2 da segunda carta, neste momento, para que todos que forem alcançados com esse ensino nunca mais sejam enganados. Número 1. O Messias e Paulo, seu imitador, ensinaram que a apostasia deve vir em primeiro lugar e o iníquo deve ser revelado em tempo oportuno, determinado por ele mesmo, o Criador. Isto é o que atrasa. Isto é o que atrasa, detém a vinda não do anti-Messias, mas a interpretação correta, pasmem, é do Messias. Ele está falando desde o começo da vinda do Messias. A dúvida dos Tessalonicenses é em volta da vinda do Messias. Os irmãos que recebiam o evangelho iam se convertendo em Tessalônica, queriam saber de Paulo quando o Messias voltaria. Eles achavam que era por aqueles dias. Jamais poderiam imaginar que fosse demorar ainda 2000 anos, como dizem Oséias 6. Número 2. Não é o Espírito Santo quem está impedindo.
Mas ao contrário, veja e aprenda. Quando essa pessoa, o falso Messias, o anticristo, que impede, é ele que impede a volta de Jesus Cristo, finalmente fizer sua aparição, então será revelado quem ele é. Ele é o iníquo. E então Jesus não será mais detido. Quem está sendo detido é o próprio Espírito Santo, que é a mesma pessoa de Jesus. Pois com sua aparição do anti-Messias e falso reino de quase 7 anos, última semana de Daniel, o verdadeiro Messias já poderá voltar e destruí-lo com o esplendor de sua vinda. Não entendeu ainda? Vai entender agora. Só prestar atenção. Olha a tela. Tradução correta que será usada na Bíblia original orgânica para o texto de 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8. Vamos ler juntos? Para você entender, aprender, para nunca mais esquecer e espalhar a todos. E agora, vocês já sabem o que está atrasando o dia da volta do Salvador. Nenhuma Bíblia traz a tradução dessa forma. Eles trazem de uma forma que você nunca vai entender. Vamos repetir. E agora vocês já sabem o que está atrasando o dia da volta do Salvador, Tessalonicenses. Para que ele possa ser revelado no tempo certo. Quem será revelado no tempo certo? O anti-Messias. Pois a apostases, significa erro deliberado, avon, traduzido para iniquidade na maioria das Bíblias. Veja meu vídeo, pecado, não gostei de Deus também, para entender o que é rata, pecha e avon. Voltando, pois a apostasia já está operando. Se perdeu aí? Pois a apostasia em azul já está operando. Vamos continuar a partir daqui do azul. Lê comigo. Ele, o anti-Messias, é quem atrasa a vinda do dia do Salvador, o dia do juízo, o dia da volta, o dia do arrebatamento para Jerusalém. Assim como ele subiu, ele voltará, Atos 1. Mas fará isso apenas agora. Ou seja, vai atrasar só agora. Até quando ele vai atrasar? Até quando ele sair do seu meio em Israel e surgir, e aparecer, e for revelado. Só então, nesse momento, quando ele sair do seu meio, veja meu vídeo, o anti-Messias poderá surgir 2017 a 2027. Já estão preparando as estrelas do Oriente para brilharem e cumprir a profecia, porque assim como teve uma estrela que guiou os magos, novamente uma estrela deverá ser forjada para o aparecimento do anti-Messias. Só então será revelado, lê comigo a partir daqui, só então será revelado de fato quem realmente ele é. O iníquo. Iníquo é aquele que é contra a lei, é aquele que pratica os pecados da apostasia. É a personificação, é a corporificação plena da apostasia.
Primeiro vem a apostasia, que é metafísica, e depois vem a apostasia física, que é o anticristo em pessoa, o iníquo, a quem o Senhor Yahshua, o mesmo Deus, Pai, Yah, Filho, Shua, destruirá com o sopro de sua boca, no esplendor da sua vinda. Tão simples, mas tão ocultado. Agora você já sabe a interpretação fiel. Termino perguntando a vocês, o que detém o antimessias? O tempo. O tempo que o Pai estabeleceu para ele se manifestar. E está chegando esse tempo. É uma semana a duração do mundo, 7.000 anos. Menos um milênio, 1.000 anos, 6.000 anos. Até a morte de Jesus, 4 dias. O cordeiro imolado, 4.000 anos. Mais 2 dias, Oséias 6. E estamos chegando perto dessa data agora, nos próximos 10, 20 anos. É agora. E é nesse momento, das estações que o Pai estabeleceu, essas estações, esses tempos, à medida que forem se consumando, nós vamos entendendo as coisas. E você está tendo um privilégio hoje, onde quer que você esteja ao vivo ou gravado, de aprender o real significado desse texto que foi ocultado pela dificuldade que colocaram nas palavras e interpretações. De modo que você tem tantas Bíblias, você lê esse texto e nunca entende. Hoje você entendeu. Então o que detém o antimessias é o tempo de ele se manifestar que já foi estabelecido. Porque envolve toda Israel e todo o povo. E o que detém o Messias? O que detém o Messias é a vinda do anti-Messias. Porque na apostasia metafísica, nós já estamos. Para encerrar, o que detém o Messias? O anti-Messias. O que detém o anti-Messias? O tempo. Resposta simples, mas os homens que vendem Bíblias e você as compra, não se importam, me parece, que você entenda elas.